Olá, vamos dar início a mais um módulo da nossa diversidade estrutural em plantas. Ou seja, como a anatomia nos dá tanta informação a partir das características anatômicas foliares, que é o que a gente vai discutir aqui, e a gente consegue muito bem relacionar com as condições ambientais, a gente consegue relacionar com os aspectos fisiológicos, enfim. Eu quero neste módulo mostrar para vocês duas folhas destacando tanto caracteres xeromórficos, e para esta folha, para esta parte nós vamos mostrar o corte transversal da folha de pinos, mas eu quero mostrar para vocês caracteres hidromórficos e eu quero destacar uma folha que tem uma anatomia também bastante especial, que é a folha de Typha, certo? Então vamos ver primeiramente o corte transversal da folha de pinos. Pinos, como nós sabemos, é uma gimnosperma e é uma espécie originada a partir de regiões temperadas. Então, esta espécie, durante a evolução, a gente percebe que apresenta várias adaptações no que se refere tanto ao frio, como também essa espécie ela passa por períodos de seca fisiológica, ou seja, tem água disponível, tem água no solo, mas devido à geada, à neve, enfim, essa água não está disponível. Então nós vamos perceber vários caracteres xeromórficos marcantes nessa folha. Primeiro, basta a gente lembrar da característica da morfologia externa. A folha de pinos, ela é uma folha acicular. Então, quando a gente faz o corte transversal dessa folha, a gente vai perceber, inclusive, que a sua anatomia é bem diferente das demais folhas que a gente observa. Então, o que a gente pode perceber nessa folha, de diferente em termos de anatomia? Bom, considerando esses caracteres xeromórficos, que eu comentei no início, a gente já vai perceber algumas características que nos chamam a atenção. Então, deixa eu mostrar aqui de uma forma geral. Então, a gente vai ter aqui uma cutícula espessa, epiderme, já vou falar detalhes sobre essa epiderme, duas camadas subepidérmicas. A gente vai perceber um mesofilo, também com características especializadas, que a gente já vai discutir. E aí, nós vamos chegar até a região aqui mais interna, onde a gente encontra os feixes vasculares. Deixa eu virar aqui, ficar de uma forma mais didática. Ok. Gente. Deixa eu colocar uma vista menor. Isso. Essa é a posição correta para mostrar para vocês, ok? Então, eu vou ampliar a região da epiderme. E aqui, o que nos chama a atenção é o fato, vou ampliar mais uma vez ainda, para ficar mais fácil de vocês visualizarem. É o fato destas células da epiderme serem lignificadas, o que não é uma característica comum, Então, aqui nós vamos encontrar uma epiderme lignificada, uma hipoderme não lignificada e outra com células esclerificadas. E outra característica que nos chama muita atenção nesta folha é a presença dos estômatos em depressão. Os estômatos são posicionados no nível tão inferior às demais células da epiderme, justamente como uma estratégia adaptativa importante a minimizar a perda de água, que a gente o classifica como estômato em depressão. E aí a gente pode perceber, estou mexendo no micrométrico, para vocês terem essa percepção, como se vocês estivessem aqui comigo, de que forma aqui uma câmara epiestomática também, tá? Além dessa câmara hipoestomática, forma-se essa câmara epiestomática. O mesofilo é um mesofilo plicado. O que é um mesofilo plicado? São essas células que lembram uma nuvem. E essas células, elas são muito importantes porque, vejam bem, todos os tecidos que a gente está visualizando aqui na folha de pinos, eles estão altamente compactados, porque
a área foliar de pinos é extremamente reduzida. Então, todos esses tecidos, eles têm que caber nessa área extremamente reduzida. Então, essas células, na verdade, elas têm uma área superficial muito maior, mas elas têm que caber nesse espaço que é limitado. Então, esse mesofilo é altamente compactado, o que é uma estratégia xeromórfica também importante. E a gente observa, claro, né, em pinos, não só na folha, como na madeira, enfim, a presença de canais resiníferos, né, canais secretores. E em pinos, vou voltar aqui no menor aumento para vocês terem ideia, fica bem marcante, bem evidente, né, a endoderme. Estão percebendo? E aí eu vou ampliar a endoderme para vocês observarem. Vou mexer no micrométrico, vocês vão conseguir perceber as estrias de Caspary, certo? Deixa eu pegar aqui mais uma vez, para vocês perceberem as estrias de Caspary. Vou colocar aqui mais centralizado. Vocês vão perceber, quando eu mexo no micrométrico, as estrias de Caspary. E aí, em pinos, a gente tem que lembrar também que é uma folha de gimnosperma. E a gente vai perceber que abaixo da endoderme, então aqui está a endoderme, nessa região nós vamos encontrar o tecido de transfusão. E o tecido de transfusão, se vocês lembrarem lá das aulas básicas de anatomia de folhas de gimnosperma, pode ser constituído então, né? É constituído pelo parênquima de transfusão e a traqueide de transfusão. Então, vamos tentar identificar esses tipos celulares. Essas células são células do parênquima de transfusão. Tudo isso aqui é tecido de transfusão. Eu vou ampliar essas duas células aqui e mexer no micrométrico, essas células dessa região, e vou mexer no micrométrico para vocês conseguirem perceber a traqueide de transfusão. Conseguem perceber as pontuações? Vou tentar melhorar ainda mais para vocês. Ó, agora ficou perfeito, hein? Conseguem perceber? Então vejam, nós temos parênquima de transfusão e traqueide de transfusão. Essa traqueide de transfusão, juntamente com o parênquima de transfusão, né, esse tecido como um todo, ele é muito importante porque ele vai otimizar o fluxo de água que está ali no xilema até as demais células, então contribuindo nessa vascularização também. E aí a gente vai conseguir perceber nessa região, vamos chegar neste feixe vascular. Vou diminuir aqui para vocês terem uma visualização melhor do todo. Aqui nós temos o xilema e aqui o floema. Mas vamos ficar atentos, né? Aqui também do lado já tem um outro feixe, certo? Floema e xilema. Eu vou ampliar essa região do floema e vocês vão perceber que tem o quê? Uma grande quantidade de monocristal nas células parenquimáticas do floema. É uma grande quantidade de monocristal. Além disso, né? A gente vai olhar melhor aqui, tanto aqui como aqui, para observar que essas células parenquimáticas que contêm os monocristais são as células parenquimáticas radiais desse floema. Então, a gente já tem aqui um floema secundário e também a gente já tem o xilema secundário, né? A gente consegue perceber os raios. Ah, mas xilema secundário, floema secundário em folha, quando a gente fala, né, em xilema e floema secundários em folha, basicamente a gente vai encontrar na nervura, no caso aqui em pinos, né, a gente está vendo esses dois feixes, mas que já tem a ação de um câmbio nesses dois feixes, certo? Então, o que a gente verifica resumidamente, né, nessa folha? A gente verifica uma epiderme lignificada, então, assim, caracteres xeromórficos marcantes. Uma epiderme lignificada, duas camadas subepidérmicas, contendo células não lignificadas e células lignificadas,
presença de estômago, né, em depressão, presença de estômago em depressão, um mesofilo plicado, a gente evidencia também aqui os canais secretores, mas o que a gente percebe? Uma endoderme, abaixo da endoderme o tecido de transfusão, um parênquima de transfusão e traqueide de transfusão, e ali o feixe vascular. Então, assim, mostrando, né, a característica também da morfologia externa de pinos, pelo fato de ter uma área foliar reduzida, e a característica anatômica foliar de pinos com esses caracteres xenomórficos marcantes. Tudo bem? E agora, eu quero mostrar para vocês uma folha de ambiente aquático, né, a tifa. E a tifa, ela é muito interessante, né, vocês já viram a morfologia externa lá na aula síncrona, porque quando eu vejo a olho nu, né, provavelmente vocês não vão conseguir enxergar aqui na lâmina, não sei se vai conseguir evidenciar, é como se a gente tivesse duas folhas, dois pedaços da anatomia foliar separados, unidos, né, por uma estrutura, deixando, né, os aerênquimas gigantes. Não sei se... Não tem problema que eu mostro para vocês lá na aula síncrona. Mas assim, a olho nu, eu já vejo o tamanho do aerênquima aqui, que chama já bastante atenção. Mas vamos olhar ao microscópio e passar aqui para a TV para vocês acompanharem comigo. Então, primeiro, essa folha é muito interessante, né? Vai ficar mais fácil de discutir depois que vocês visualizarem também a morfologia externa de tifa. Eu estou na menor objetiva, mas só para vocês terem uma ideia. Então, eu tenho aqui um pedaço da folha. Tudo isso aqui é a aerênquima, né? Ela é uma planta aquática. O aerênquima é uma característica anatômica marcante, né, de folhas de plantas aquáticas. Claro que não é uma característica exclusiva de plantas aquáticas, mas as plantas aquáticas, elas apresentam caracteres hidromórficos, sempre, né, as hidrófitas, tá? As hidrófitas apresentam caracteres hidromórficos, mas nem todas as plantas que apresentam caracteres hidromórficos vão ser hidrófitas, né? Então vale a gente discutir isso, né? Como assim? Se eu pegar, por exemplo, a folha da bananeira, bananeira não é uma hidrófita, mas ela apresenta uma folha muito grande e se a gente for cortar aquela folha, a gente vai verificar uma grande quantidade de aerênquima. O aerênquima ali presente, ele é muito importante porque ele está relacionado a dar leveza a essa folha. Contribui para a aeração dessa folha? Contribui sim, mas vai dar leveza a essa folha. Agora, se eu pegar, por exemplo, e analisar o aerênquima presente numa planta aquática, esse aerênquima pode estar relacionado, então, a facilitar as trocas gasosas, a flutuação, muitas vezes, né? Então, outras funções associadas. Mas, enfim, aqui na folha de tifa, então, eu quero que vocês percebam. Vocês estão vendo um pedaço da folha ali, vocês estão vendo o aerênquima. Vejam, né, esse ponto que vai unir uma parte da folha a outra parte da folha. Estão vendo aqui que interessante? E ali o aerênquima. Então, aqui a gente tem, né, feixe vascular, como se fosse, né, um conector entre um pedaço e outro da folha, né, essa região vascularizada. Então, tem o feixe aqui, nessa região, e aqui também o feixe, certo? E quando eu estou passando aqui, eu também estou percebendo o feixe vascular, correto? E vejam que interessante, porque essa folha é como se a gente tivesse duas folhas separadas que estão unidas por essa vascularização. E isso é muito interessante, porque quando eu analiso a anatomia dessa folha, vejam o que eu vou encontrar. Epiderme unistratificada, estou vendo ali estômago e eu estou vendo o quê? Parênquima palissádico intercalado com extensão de bainha do feixe esclerenquimática. Deixa eu ampliar para que vocês possam visualizar isso de uma forma bem nítida. Parênquima palissádico
aqui está o feixe vascular, então vai ser uma extensão de bainha do feixe esclerencmática, o que vai contribuir na sustentação dessa folha, certo? Então, estou vendo o feixe vascular. Então, parênquima palissático intercalado com extensão de bainha do feixe esclerencmático. Parênquima palissático intercalado com extensão de bainha do feixe esclerencmático. Vejam aqui monocristal também, né, gente? E aí, eu estou observando presença, né, de composto fenólico em algumas células, certo? Presença de composto fenólico. E nós vamos encontrar, aqui mais uma vez, o feixe vascular. Nós vamos encontrar, em média, 2 camadas de células aqui abaixo do parênquima palissático, tá? Aí eu vou verificar, deixa eu diminuir para que vocês tenham uma ideia, essa conexão onde a gente tem a vascularização, certo? Unindo uma parte da folha até a outra parte, ó. Vou descendo. Essa conexão é toda vascularizada, lógico, né? Que mantém contato de uma parte com a outra. E vejam aqui, é como se a gente tivesse 2 folhas distintas unidas por aquela conexão vascular e deixando-os intercalados pelos espaços intercelulares. Então aqui a gente vai encontrar a epiderme novamente. Deixa eu ampliar aqui para mostrar melhor para vocês a cutícula. Tá? Não é uma cutícula espessa, né? Porque aqui é a parte da resina, estão vendo? A parede é fina. Epiderme estratificada, presença de estômatos também. E aqui aquelas mesmas características que a gente visualizou na outra parte desta folha. Vejam que interessante. Fugindo bem, né, daquele padrão que a gente viu até agora. Parênquima palissático intercalado com a extensão de bainha do feixe esclerencmática, né? Aqui, ó, o feixe vascular, presença de composto fenólico. E quando eu digo para vocês, aqui é como se fosse uma outra folha, só que sem a epiderme da face abaxial, porque na verdade a outra parte da folha está lá onde eu mostrei anteriormente para vocês. Então essa folha é muito interessante, a gente vai discutir detalhes, né, sobre ela lá no nosso momento síncrono. Mas para mostrar para vocês que quando a gente fala em planta aquática, aqui provavelmente cristais, né, que se romperam, a gente vai encontrar uma diversidade de características. E eu trouxe a Tifa aqui porque ela tem características bem marcantes, diferentes, né? Que no dia a dia vocês podem até procurar nas outras aulas onde eu falo sobre folhas, variações ambientais, e lá eu mostro folhas de plantas aquáticas, mostro folhas de ambientes xeromórficos, mostro de xerófitas realmente, de hidrófitas e mesófitas. E aí lá eu mostro exemplo de ninféia, de vitória amazônica. Então se vocês quiserem relembrar, só acessar o canal e aí vocês conseguem relembrar todas essas características de plantas aquáticas. Mas eu fiz questão aqui hoje, neste módulo, de trazer a folha de Tifa, porque ela sai um pouco daquelas características gerais, porque ela tem uma morfologia externa diferente, a gente vai discutir, inclusive sobre o posicionamento dela, a importância dela ter essa grande quantidade de fibras, né? A gente está falando de uma planta aquática, e aí uma planta aquática vai ter essa grande quantidade de fibras, mas por quê? Se vocês lembrarem da morfologia externa de Tifa, faz sentido ela ter essa grande quantidade de fibras. Faz sentido ela ter o erênquima, porque ela é aquática, então tem uma menor disponibilidade de oxigênio, né, nessa folha. Então esses espaços de ar, eles são importantes para facilitar as trocas gasosas. Então até o próximo módulo e a gente vai discutindo, né, sobre essa diversidade estrutural em plantas. Até mais!